Oi, gente. Bom dia. Olha só, vamos lá, esperar um tiquinho todo mundo chegar aí. Bem-vindos ao nossa primeira aula de geografia, né? Voltando agora das férias, graças a Deus. Nossa, eu fiquei tão feliz, imaculada, ter deixado para ter essas férias agora no período de julho, né? Foi muito melhor. Que deu pra gente ter um descanso aí no meio do ano para poder continuar aí na nossa batalha diária, né, gente? Só lembrando um pouco a respeito do coronavírus, não cessou, continua tendo problemas e cada vez piores na nossa cidade. Tem gente morrendo todos os dias, tem que tomar cuidado. Cuidado mais redobrado cada dia mais, né? Então, nós vamos hoje terminar a correção, tá? Que ficou faltando do módulo anterior. Então, em vez de a gente já começar no módulo 3, nós vamos para o módulo 2. Vocês vão ter que ter os dois módulos aí que a gente termina essa correção e acredito que a gente já entre no outro hoje, tá bom? Então, nós vamos então na página 408 do módulo 2, capítulo... Deixa eu só conferir aqui. Capítulo 4, tá bom? Então, capítulo 4, módulo 2, a página 408. E eu tinha pedido para vocês fazerem aí a correção novamente, fazer, na verdade, essa atividade, né? Que é a 3, que é pesquisa. E eu quero saber se vocês fizeram pesquisa. E aí? Alguém? Ninguém? Não é possível, gente. Vocês estão muito sem noção. Então, certeza, ninguém fez a correção aí? Ninguém fez a correção, no caso, ninguém fez essa pesquisa falando sobre a Rússia e a Copa do Mundo? Então, ele faz uma pergunta aí falando em 2018, né? A Rússia, ela sediou a Copa do Mundo. E qual a importância dessa Copa do Mundo para a Rússia, né? Para um sistema que era socialista durante muito tempo, e você tem aí uma modificação um pouco no sistema e uma abertura para o mundo, e você tinha disputas muito grandes entre a Rússia e outros países, e você tem uma parte em que a Rússia recebe muita gente de vários países diferentes. Inclusive, teve algum período ali em 2018 de pessoas não quererem ir para a Rússia, meio que com medo, alguns políticos falando, não, nós não vamos, em protesto a algumas atitudes da Rússia, e depois isso modificado, né, e aceito. Desculpa, gente, eu estou falando alto demais, eu esqueço. Que eu não estou na sala de aula, eu não preciso gritar. E se eu estiver falando alto de novo, vocês me falam, tá? Senão eu acordo meu marido e meu filho e dá trabalho. Então, alguém fez essa pesquisa? Ou ninguém? Se alguém fez, não, balançou a cabeça que não. Eduardo, você fez? Cadê? Eduardo mesmo? Cadê? Não dá essa pessoa aqui chamada Eduardo. Ele é novo. Eu entrei na escola ontem. Certo, e o seu nome é Matheus ou Eduardo? Eduardo? Eduardo. Então tá certo. Me passaram com o nome, eu acho que eu entendi errado então. Então é Eduardo. Muito bem-vindo, Eduardo, à nossa série do 8º ano do Imaculada. É um colégio muito, muito bom e divertido. Eu acho massa aqui. São turmas legais. Claro que você não está na sala de aula para poder ter essa interação maior, né? Mas espero que você goste pra caramba mesmo, tá?
muito bem-vindo mesmo, certo? Eu sou professora de geografia, eu nem, né, desculpa, sou professora de geografia, meu nome é Juliana, é com G-I-U, tá? E é isso aí. Então, nós vamos fazer o seguinte, já que Ana Beatriz, você também não fez essa atividade aí, a pesquisa? Não, professora, não fiz. Não tá certo. Então, nós vamos... eu vou pegar... Oi, Juliana. Bom dia. Oi, bom dia. Ah, que bom. Tudo bem, pessoal? Que bom saber que a Ana Beatriz não fez atividade. Foi bem na hora, né? Bem na hora. Mas tudo bem. Boa aula. Então, você viu que nós temos um novo colega aí com a gente? Eu vi, o Eduardo, né? Então, tá bom. Isso. Então, tá Muito bom. obrigada. Boa aula, professora. Até mais. Tchau. Até. Obrigada. Você percebeu que tem alunos do sexto ano entrando? Será que não deu alguma confusão na hora que você mandou o link? Ué, não reparei. Daí a gente vai não. ficar olhando aqui. Qualquer coisa a gente avisa. Tá certo. Tá bom? Se Tá, quiser boa que eu aula. dê uma olhada lá, no horário que eu tinha mandado Não, pra não. eles. Não? Pode continuar. Se acontecer de novo, a gente resolve aqui, tá bom? Tá bom, Boa obrigada. aula. Boa aula. Tchau. Obrigada. Tchau. Então, gente, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, que vocês não fizeram a pesquisa, era para ter feito. Então, nós vamos conversar a respeito um pouquinho disso. Eita, eu ocultei o trem antes de fazer o que eu precisava. Espero que dê problema, não. Então, os números do turismo, né, que envolve a Copa do Mundo na Rússia, ela foi esperada com muita ansiedade pelos russos. Então, existem várias reportagens falando a respeito, né, que a Copa do Mundo é considerada uma grande oportunidade de turismo, principalmente para a Rússia. E esse turismo, ele tinha como principal ponto continuar tendo turismo depois. Então, você conhece um país novo, com imagens lindas e maravilhosas, que é lá na Rússia. Olha só esse castelo, o tanto que é diferente, né, de tudo que a gente já viu, em tudo quanto é arquitetura, de tudo quanto é parte do mundo, né? E é algo muito único de lá. Então, você tem um turismo voltado para essa região, principalmente depois de 2018, certo? E era o que eles realmente esperavam. O que era para vocês colocarem aí eram reportagens do tipo, tá? Pegar partes aí que vocês achassem interessantes e colocasse realmente, é só colocar. Não precisa ficar cabulando coisa demais, não, tá? Mas é preciso fazer pesquisa. Vocês precisam aprender a fazer pesquisa no computador. O que escrever para poder achar o que você precisa, entende? Isso é importante para o futuro de vocês, para vocês entrarem numa faculdade, vocês não penarem pra caramba na faculdade, tá? Então, assim, quando tem no livro que tem uma pesquisa para vocês fazerem, façam, tá bom? E hoje em dia é muito fácil fazer isso. Na minha época eu tinha que arrumar uma Barça gigantesca, são livros grandes, que a gente tinha que ficar procurando ali durante horas e escrevendo e tudo mais, tudo à mão. Agora não. Vocês vão pegar e copiar ali, a parte para escrever é pequena até, tá? Então, vocês vão escrever ali rapidinho e pronto, faz a tarefa toda. Não deixa para trás não, viu, gente? Então, assim, ó, nessa duração da Copa do Mundo, o número mostrado com aumento foi de 1,4% no número de visitantes na Rússia. E a porcentagem que eles esperavam depois dos próximos anos, né, no caso até 2022, é aumentar pra caramba essa porcentagem de pessoas visitando a Rússia e anualmente ir aumentando em torno de 4%, tá? E é uma mudança muito grande, certo? Vocês sabem que hoje em dia a questão do turismo para algumas cidades é super relevante. A gente observa, por exemplo, o turismo ele envolve todas as atividades, ou boa parte da maioria das atividades que tem, não todas, mas a maioria das atividades que tem em Pirenópolis, por exemplo. Pirenópolis vive do turismo, né? Europa modificou toda a sua estrutura, eles não tinham paisagem natural mais, e eles reflorestaram tudo e modificaram tudo depois da Segunda Guerra para poder receber essas pessoas
pessoas do mundo inteiro vão para a Europa para poder visitar. Quem vai para a Europa para poder ver um monte de edifício e nada de natureza? Acho que quase ninguém, né? A gente precisa um pouco dessa mescla e ter a natureza no meio para a gente se sentir bem naquele lugar. E o turismo é muito forte. As cidades litorâneas brasileiras também. Então, o incentivo ao turismo nessas cidades ali da Rússia, principais, fez com que aumentasse o valor econômico, a circulação econômica na região e tudo mais, tá bom? Então, a Copa do Mundo foi primordial ali nesse cenário ali na Rússia, nesse período, tá certo? Escreve isso. Existem outras reportagens também, aqui tem outra que fala sobre algumas cidades específicas aqui, tá? E, inclusive fala que nunca tivemos tantos estrangeiros como agora tá tendo na época da Copa do Mundo, certo? Nunca a Rússia recebeu tantos estrangeiros até a Copa do Mundo, que aconteceu em 2018. Depois, esses números foram aumentando a quantidade de estrangeiros que iam para lá para visitar, certo? Meu primo foi para lá. Ele aprendeu russo e foi para a Rússia sozinho, tipo, filho único, e eu acho que ele tinha 19 ou 20 anos na época, e ele foi sozinho para a Rússia para poder visitar. As fotos são maravilhosas de lá. Muito, muito lindas mesmo. Já tem alguns anos aí que isso aconteceu, deve ter uns 2 ou 3 anos que ele foi. Mas é muito massa, gente. Então, é isso aí, tá? Então, nós temos essa parte e vamos continuar a nossa correção. Então, vamos para a página 419, a gente já corrigiu, né? Vamos então para 411. Na 411, nós temos aí, observe as fotografias com suas respectivas legendas. Então, primeiro você vai observar as fotografias na 411. Eduardo, para você não ficar muito fora, é isso daqui, ó. Tá? Então, ele está mostrando aqui a primeira. Muçulmanos em mesquita. Tá? Esses daqui são muçulmanos em mesquita. Essa daqui, questão, um prato da culinária japonesa, que é o sushi. Muitos de nós já comemos, acredito eu. A dança típica alemã, de cá. E esse daqui é o nome de um parque escrito em várias línguas. Então, você tem um parque que tem um monumento e está escrito aqui várias línguas diferentes nesse monumento, tá? Representando vários países diferentes. Então, as imagens acima mostram exemplos de elementos que fazem parte das tradições de povos e nações, conforme estudado na página 358. Então, você tem vários tipos de povos e nações diferentes no mundo, né? E tem tradições diferentes. Então, relacionar as imagens com os elementos que as representam. Então, seria religião, idioma, comida típica e festa tradicional. Então, a sequência aí fica número 1, religião. Idioma é o 4. Idioma, relação do idioma 4. Número 1, religião. Comida típica é esse 3. E festa tradicional, o 2. Acho que é bem simples aí, né, gente? Então, religião 1, idioma 4, comida típica 3, festa tradicional 2. Tá? O que esses elementos têm em comum? O que tem em comum em todos esses elementos? Aspectos da cultura ou aspectos culturais de um povo. Tá? São aspectos culturais de um povo, é o que tem em comum nesses todos. Cada um de uma parte do planeta aí, mas você tem aspectos culturais de um povo em geral. Essa é a resposta. Deixa eu ver. Ágata. Ágata, você é dessa sala, filha? Cadê seu nome aqui? Não tá aqui. Você foi regredida? Hã? Senhora, eu tô aqui tentando entender. Pois então, nós estamos no 8º ano. Não, nossa, pessoal.
Então, eu acho que você tá fora da casinha aí. Olha só. Deixa eu ir lá. Eu não tinha aberto todo mundo para poder ver, tá? O Roger, o Carlos, Daniel, Ana Beatriz, Luiz, Eduardo. Vou colocar a presença para a Andréia. E nós temos aqui, ó, 412. Número 2. E explique como podem ser estabelecidos os limites dos territórios nacionais. Então, existem formas específicas que são estabelecidos esses limites aí, né? Então, os limites dos estados, territórios nacionais são estabelecidos por meio de tratados e acordos. São tratados e acordos diplomáticos entre esses países internacionais. Uma coisa que tem que ser bem definido aí é que ele tem que ser reconhecido internacionalmente. Não adianta o seu país, por exemplo, imagina que todos os países do mundo resolvam que o Brasil não é mais Brasil, ele não é mais independente. Então, esse tratado internacional que rege que o Brasil é o Brasil e tem uma ordem específica, coisas do tipo, ele passa a ter problemas ali para poder ser reconhecido. Então, a gente passa a não ser reconhecido como uma nação internacionalmente, mesmo tendo características específicas e coisas do tipo. A gente já estudou isso no primeiro semestre. Vocês lembram disso, né, gente? Que existem países nos quais as pessoas têm toda a questão de língua, cultura, dinheiro, moeda mesmo, diferenciada, ela não é reconhecida. A gente estudou vários deles, e um deles é os castelhanos, que eles são Depois a gente olha lá, se for o caso. Então, eles são povos os quais não são reconhecidos realmente e vários outros aí que a gente viu a respeito, né? Então, esses limites, eles podem ser definidos por marcos naturais, como os rios, cadeias de montanhas, ou serem artificiais. No caso, elementos que não têm um traçado específico ali da natureza, que é feito pelo ser humano, né? No caso, ninguém, nem mesmo de avião, consegue ver o quadradinho de Brasília e estrelinha, né? Por quê? Porque é um traçado que não é natural, ele é um traçado artificial, que o ser humano inventou. Mas existe sim esse território delimitado ali, o que faz parte do Brasil e o que não faz, certo? E existem regiões as quais você tem um rio que vai ter um limite, você vai ter uma cordilheira que vai ter divisão de um país ou de outro, certo? Se tiverem alguma pergunta, só lembrando aí, é só ativar aí o seu som e fazer a pergunta, tá, gente? Vale para o Eduardo aí, principalmente, tá certo? E qualquer pergunta a respeito do conteúdo, precisar fazer, qualquer momento você pode parar. Professora, eu não entendi isso direito, você pode repetir. Eu repito, tá certo? Então, em alguns locais são indicadas as placas e controladas por muros e cercas também, tá? Então, existem pontes que vão diferenciar e passar de um lado para o outro, de um país para um outro país, ou então você tem realmente, por exemplo, entre os Estados Unidos e o México, você tem uma cerca, e onde não tem cerca tem muro. E é delimitado, e as pessoas que passam para o lado dos Estados Unidos, elas são presas quando pegas e tudo mais, né? Acho que vocês já ouviram falar a respeito disso também. Essa 412, tá conseguindo pegar ela aí? Conseguiu todo mundo escrever a respeito, o que deve ser aí? Corrigiram? Se alguém quer que repita, eu repito. Precisa repetir, gente, ou não? Não? Então tá, beleza. Questão 3. Relacione as noções abaixo, as nações abaixo, as suas respectivas informações. Então, a sequência aí fica PTC. Sequência PTC. Ok? Então, olha só. P. País Basco. Sua população apresenta forte identidade nacional e desejo por independência em relação ao governo espanhol. São os Países Bascos aí.
Aí você tem País Basco, né? Você tem a minoria étnica que segue preceitos religiosos budistas e foi dominada pela China. Então, minoria étnica que foi dominada pela China. E aí nós temos o Tibete. O Tibete era um país tido como independente, ele foi dominado pela China e hoje em dia ele não tem sua independência, tá? E o último, Kurdistão, que minoria étnica, representada por cerca de 30 milhões de pessoas em países como Turquia, Iraque e Síria. Kurdistão, certo? Então essa é a sequência PTC. 4. Ocupando uma região muito rica em petróleo, exprimida entre as fronteiras da Turquia, Síria, Iraque e Irã, este povo, que não constitui um Estado, tem lutado por uma independência desde o século XVI e teve todas as suas tentativas de emancipação reprimidas com extrema violência. Trata-se dos curdos, que é a letra E. A resposta da 4 são os curdos, letra E. Passando adiante, número 5. Ele está aí a observar os limites dos países europeus nos anos de 1947 e 2011. Então, nós temos aí diferenças de países. A Rússia ocupava boa parte aí da Europa, né? Grandes países. Ela tinha como domínio ali. E esses países, após a Segunda Guerra, principalmente, Guerra Fria ali, têm uma independência, certo? Então, esses países passam a ter sua autonomia, ok? Então, olha só, da Polônia, você vai observar os dois mapas aqui. Na Polônia, aqui em diante, você tem só a Rússia. De cá, você tem vários países aqui, ó, em volta, certo? Então, outro que tem, a partir da Romênia, você não tinha outros países, tá? Na Romênia, você não tinha outros países. E aqui você passa a ter, ó, a Romênia tá esse roxinho aqui, e você tem outros países aqui em que se tornaram independentes. Deu para poder identificar aí um pouco, né? Espero que sim. Quando tá com o livro é mais fácil. Então, qual é a data de cada um dos mapas? Então, um mapa é de 1947 e o outro de 2011, tá? Então, é só colocar 1947 e 2011. E quanto tempo transcorreu entre eles? Você vai pegar 2011 menos 1947. Isso daí, 64 anos. Ok? C. Cite ou descreva duas alterações entre as fronteiras dos países observadas entre esses mapas. Vocês vão colocar aí, ó, com o fim da União Soviética, que na verdade não era Rússia chamada, mas União Soviética, né? A criação de novos países que pertenciam ao território soviético, assim como a dissolução da Iugoslávia em diversos países. Então, você tem aí essa diferença principal que vocês vão ter que colocar a respeito da Rússia, que ela perde território, certo? Esse território, eles realmente perderam esse território, países passaram a ser independentes, e a dissolução da Iugoslávia, que passa a ter vários países diferentes, que antes era todo chamado Iugoslávia, tá? Então, Iugoslávia aí vai formar Sérvia, Croácia e vários outros pequenininhos aí, tá certo? Ficou tranquilo o SC? Quer que repete alguma questão aí, gente? Dessa correção? Não? Roger, quer que confere? Não? Gente, se tiver, fala, tá? 6. São critérios utilizados pelo IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, para dimensionar a qualidade de vida de um país ou região, exceto. Então, o que não tem nada a ver em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano?
Então, renda tem a ver, expectativa de vida sim, e escolaridade sim. Então, densidade demográfica, quantidade de pessoas no país, não vai fazer com que tenha diferença em relação ao índice de desenvolvimento humano. Ok? Essa questão é boa. É a questão C. Tá certo? Então, 7. Descreva, se possível, com exemplos, algumas das principais características do sistema capitalista. Então, nós temos aí a propriedade privada dos meios de produção. O que é essa propriedade privada? Então, nós temos aí uma maioria detém a propriedade privada. Então, fábricas, bancos, empresas, estabelecimentos comerciais. Isso daí são pessoas. Oi. Quem que é essa pessoa aí, o Marcelo? Então, ele possui maior poder sobre o total da produção social e do lucro. Então, você tem o lucro, né? E você tem uma pessoa que detém esse meio de produção, que são os capitalistas, certo? Então, você tem pessoas específicas, não é o governo que toma conta de tudo. Vocês vão colocar a respeito disso daí, que é o sistema capitalista. Então, você tem o lucro e é gerado esse lucro aí pela pessoa que detém esse meio de produção chamada capitalista. Isso é claro para vocês, gente, essa diferença, o que é o sistema capitalista e socialista, né? Sim? Então, só fazer um resuminho aí dessa propriedade privada. Cada um tem sua casa e você pode comprar a sua casa. Não é todo mundo, não é a casa toda do governo. Você tem escolas particulares, tem hospitais particulares, tem comércios, fábricas, empresas, todos estabelecimentos comerciais com pessoas comuns em que podem ser as donas dali, tá certo? Gente, eu peço o seguinte, se vocês em algum momento precisarem, espero que não tem necessidade de ninguém sair, você tem um período aí de uma aula e outra, né? De 20 minutos, que é um tempo bem grande, que dá para você comer, dá para você ir ao banheiro, dá para você resolver seus problemas. Não saiam da sala, não desliguem a câmera, tá? Divisão Internacional do Trabalho. Então, DIT, que é Divisão Internacional do Trabalho. Então, a produção e circulação de bens entre países, exportando bens acabados ou matérias-primas. Então, bens acabados seria o quê? Bens industrializados, certo? Ou então matérias-primas. Um produto pode ser fragmentado em diferentes etapas da sua produção por diversos países, até chegar à montagem final. Então, a Divisão Internacional do Trabalho, ele tem muito a ver em relação de você, por exemplo, vai produzir um carro. Isso vocês vão ver muito ano que vem, no 9º ano, tá? Você tem essa Divisão Internacional do Trabalho, ele é um país, ele tem muito ferro aqui no Brasil, por exemplo. E aí você tem uma multinacional da Ford, por exemplo. E a Ford, ela é dos Estados Unidos, tá certo? Nisso, eles vão produzir o que é de material de ferro aqui no Brasil, dos carros da Ford. E lá na China, por exemplo, é muito bom de borracha, tá? E aí lá, o que é de borracha, que vai fazer composição do carro, vai ser produzido na China. Em vez de produzir tudo nos Estados Unidos, ou ter que produzir tudo aqui no Brasil, de todas as partes do carro aqui no Brasil, eles pegam o que é mais barato ser produzido em cada parte do planeta, em diferentes países, tá? E depois, através do meio de transporte mais barato que existe, que é navios, são transportados e levados para o resto do nossos, assim, para os outros países, tá bom? Então, o que acontece? A gente produz um pouquinho aqui, um pedaço do carro, e outro país produz outro pedaço, e assim vai. Depois eles reúnem isso, tá certo? Nisso, nós temos uma Divisão Internacional do Trabalho, que é a DIT, que é Circulação de Bens
e produtos internacionalmente. Isso acaba economizando dinheiro, certo? E quem faz isso aqui em Anápolis é a... Ai, gente. Me fugiu o nome. Tem uma empresa aqui em Anápolis em que eles produzem tortas, doces e coisas do tipo. Eu esqueci o nome. Doce Paladar. Isso. Então, a Doce Paladar, nós temos aqui em Anápolis. Eles produzem uma Doce Paladar do Jundiaí, eles produzem as partes de doces. A outra Doce Paladar, do lado ali no Brasil Park Shopping, produz a parte de salgados. Em vez de ter que pagar um padeiro específico na área de salgados para cada uma, não, ele paga em uma só, produz salgado para todas elas. E no outro lugar, ele leva todos os produtos, insumos e tal, e todo o equipamento organizado, e com uma pessoa só, ou seus auxiliares ali, para produzir a parte de doces. Depois, o que eles fazem? Simplesmente o transporte de uma para outra. É simples, é muito mais rápido, muito mais produtivo, muito mais efetivo isso, certo? Dá pra gente entender melhor aí, é o que faz internacionalmente, tá bom? Acaba sendo mais em conta você ter um transporte entre o Brasil e a China do que você produzir todo um carro no Brasil e todo um carro na China, sendo que é mais barato. E locais específicos pela matéria-prima e mão de obra ali nessa região, tá bom? Vamos lá. Divisão social do trabalho. Então, o processo de produção em geral ocorre por meio de trabalhos e espaços divididos e isolados uns dos outros. Por exemplo, a fábrica produz, a loja comercializa. Então, você tem uma fábrica que vai produzir, a loja vai comercializar. Você tem uma separação do qual é a função de cada um, certo? Então, a separação de função do meio de trabalho e são isolados, é totalmente diferente o que a fábrica vai fazer e o que o comércio vai fazer, mesmo sendo o mesmo produto, tá bom? Então, divisão de classes. Então, você tem os proprietários do meio de produção, que são realmente a relação aí das pessoas que são detentoras do meio de produção, quem é dono, né? Quem é dono, ele é o capitalista, certo? E, de outro lado, você tem os trabalhadores, em que vendem sua força de trabalho em troca do salário. Né? Eu tinha dado o exemplo aí do Colégio Imaculada, inclusive da Ana Beatriz. A Ana Beatriz não trabalha no Colégio Imaculada. Né? Você é o quê? Simplesmente nem é assalariada, você gasta dinheiro, certo? E aí a sua avó, sua mãe, seu pai são os donos do colégio. Então, que são os donos do colégio são, na verdade, os capitalistas, certo? Eu sou proletariada, eu sou assalariada, eu trabalho, né? E eu recebo o meu salário em troca da minha força de trabalho, certo? Isso, a força de trabalho, ela pode ser manual, ela pode ser através de uma aula, são diversas forças de trabalho diferentes, né, gente? Mas a gente tem que ter em mente o que é a função de cada um aí. Então, você tem de um lado os detentores do meio de produção, que são os capitalistas, tem um mosquito aqui, e do outro lado, os proletariados, assalariados, tá? Trabalho assalariado. O trabalhador vende sua força de trabalho para um determinado salário, ok? Tem que escrever como é realmente para a gente conseguir colocar na nossa mente aí e lembrar disso depois, tá bom? Se vocês quiserem que repita alguma coisa, é só falar. Eu acho que tem, no livro tem especificando cada um, né, gente? E produção para o mercado. Então, você acumular lucros é o principal objetivo, a produção é destinada, sobretudo, ao comércio. Tudo é produzido para poder você ter um comércio, você ter uma venda daquilo dali, tá? Então, eu escrevi algumas ideias do sistema socialista. O que tem a respeito do sistema socialista aí? Nós temos o sistema socialista, ela almeja uma sociedade que não tem divisão de classes sociais, é todo mundo igual, tá? Você vai ter a sua profissão porque você gosta e não porque você vai receber mais.
Você vai ser médico porque você gosta, porque você tem uma aptidão para aquilo. E não porque você vai receber muito dinheiro sendo médico. Isso tem um lado positivo? Com certeza tem. Né, gente? Imagina se só existissem médicos porque eles amam essa profissão. Só existissem professores porque amam essa profissão. Você teria os melhores professores, os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores tudo. Certo? A pessoa faz porque ela ama aquela profissão e não simplesmente para poder receber. Né? Isso deveria ser alcançado por uma revolução popular, que seria o poder político, ele estaria não na mão de uma elite, né, específica, mas seria o poder do povo, ok? Isso daí foi almejado, foi pensado, trabalhado, estudado pra caramba, e são pessoas que não simplesmente são filósofos, eles fizeram acontecer, tá bom? É diferente de você ficar só no mundo das ideias. E eles colocaram realmente em prática, que é o caso aí Karl Marx, que é muito conhecido, e Friedrich Engels, tá? Então esses dois são os principais aí. Claro que existem outras pessoas, Lenin, né, na Rússia também, ele falou a respeito disso e visionou isso a respeito e fez a Revolução Russa e tomou o poder, né? E aí nós temos Karl Marx em 1818 a 1883 e Friedrich Engels 1820 e 1895. Então ambos eles são considerados grandes desenvolvedores do socialismo, tá? Que escreveram realmente o que seria o socialismo, criticaram o capitalismo e tudo mais. E aí nós temos, eles consideravam que a propriedade privada, os meios de produção, entre as terras, indústrias, bancos, empresas, elas acumulavam dinheiro e elas eram propagadoras dos diferenças sociais, das injustiças econômicas, ok? Então, se você tem uma pessoa que ela é dona e ela vai lucrar em cima de outras tantas pessoas que vão trabalhar para ela, isso daí você gera uma desigualdade social muito grande. E aí, quando você tem o governo toma conta daquele meio de produção, você tem uma classe específica só, que é a trabalhadora, e ela vai ter todo o seu meio de produção e toda a sua riqueza para todo mundo. Isso, na teoria, é muito lindo. Na prática, nunca aconteceu. Tá certo? A gente tem que deixar claro isso, que na prática não chegou a acontecer. O que aconteceu foram regimes aí meio ditatoriais na época, em que o governo ainda continua, por exemplo, na China, ainda continua tendo a boa parte dos meios de produção. Claro que você tem uma abertura internacional hoje em dia na China para outras multinacionais, mas a grande população ainda continua recebendo muito pouco e vivendo por uma miséria realmente, tá? E passando necessidade, muitas vezes, fome e coisas do tipo, e um governo que recebe esse dinheiro tem o seu lucro ali e não distribui igualmente para a população. Tá bom? Claro que na época do coronavírus aí, a China teve um avanço gigantesco em relação a todos os outros países, tá, gente? De poder manter as pessoas dentro de casa, de realmente existir isolamento, das pessoas não terem que ir ao mercado, porque era distribuído o alimento na casa da pessoa. A pessoa não tinha que ir ao mercado comprar. O alimento chegava na porta de sua casa. Você estava passando mal, ia um médico para lá para poder ser cuidar e tratado em casa. Em casos específicos, levavam para os lugares que estavam ali preparados. Eles fizeram toda uma estrutura gigantesca muito rápida, né? Isso num sistema capitalista é quase que impossível acontecer da mesma forma que aconteceu na China, né? Que foi algo surpreendente. Outra coisa meio tipo de pensar, teve gente que saiu falando que a China esparramou esse vírus e eles manipularam e fizeram esse vírus. Isso daí é impossível, foi comprovado cientificamente, que não teria como um ser humano fazer um vírus desse jeito, tá? Para um ser humano fazer um vírus, o vírus ele tem estrutura molecular muito própria. Ele é muito